Rangel e a professora? Professora Gisele Manhães. Vamos dar para vocês hoje começar, na verdade, uma série nova. Isso, e eu preciso que você pegue o seu caderno, uma agenda para anotar as dicas. E o que nós vamos fazer nessa série, professora Gisele Manhães? Nós vamos trabalhar aquilo que traz dúvida no dia a dia. Para você que está aí doido para saber as dúvidas, quais são? Fala, Isabela, sobre o que nós vamos falar hoje? Bem, na aula de hoje especificamente, nós vamos falar sobre o uso do A, sem um H, só um Azinho puro, assim, você já conhece. O A com H lá no início e o A com H lá no final. Mas existem essas três formas de usar, Gisele? E pior que existe, né? Existe. Então, hoje aqui agora nós estamos começando para vocês a série Português na Prática. E na prática, como que fica? Vamos ver agora o A quando é artigo. Sim. Vamos ver um exemplo? Segue o exemplo. A irmã acorda cedo. A irmã acorda cedo. Veja bem, esse A antecede irmã. Irmã é um substantivo. Então, artigo antecede substantivo. Por isso que ele é artigo, é a função dele. Ótimo. Muito bom. Mas o A ele também pode ser uma preposição. E qual é a função da preposição? Nesse caso, tanto o artigo que a Gisele falou, quanto a preposição é só o Azinho mesmo, tá bom? Você não pode ficar com dúvida. Se você vira um artigo, um substantivo ali, já sabe que é um artigo. Ou também nós podemos ter o A como preposição. Qual é a função da preposição? O que ela faz? Ela liga termos ou liga orações, ela também dá uma ideia de futuro. Por exemplo, ideia de futuro. Daqui a 3 semanas viajarei. Tá vendo? É algo que ainda vai acontecer. Daqui a 3 semanas. Nesse caso aí, a preposição está exercendo uma ideia de futuro. Mas ela também pode ligar termos dentro de uma oração. Aprendeu a obedecer seus pais. Então, aprendeu, obedecer, está ligando aí dois verbos, dois termos. Mas você não pode se confundir, sabe, Isabela? Não pode. Porque, um exemplo, durante o dia esperava a visita. Para você que está aí nos ouvindo, durante o dia esperava a visita, que é também um exemplo nosso, que estamos trazendo para você. Esse a visita, você não pode se confundir com preposição. Por quê? Porque visita é substantivo. Exatamente. Então, só para lembrar, não pode confundir que a visita, esse a, é um artigo, porque antecede o substantivo visita. Exatamente. Então, o artigo, ele tem a função de acompanhar, anteceder um substantivo. E a preposição, ligar termos, que não necessariamente vai ser um substantivo, tá bom, pessoal? Então, eu posso ligar dois verbos, como é o caso do exemplo que nós lemos aí. Orações, né? Que é o caso que você está falando. Então, preste atenção na hora de você escrever para não errar mais. E quando esse A é interjeição, é um A simples? Não, ele vem com H e com ponto de exclamação. Porque o A interjeição, ele indica o quê? Um sentimento. Vou pensar em um exemplo. Vamos sair? Esse é o que, Isabela? Já fiquei o que? Alegre, tá vendo? E aí, Isabela, tem outro exemplo? Queria tanto sair hoje. Isso aí significa desapontamento. Exatamente. Tá vendo? Então, esse A aí, para não esquecer, ele tem um H no final. É A e H no final. Presta atenção, no final. E ponto de exclamação. Muito importante. Muito importante. Então, ele pode dar uma ideia, exprimir uma ideia de dor, de desapontamento, de alegria, de surpresa. Você chegou? É uma surpresa. Te vi hoje, Gisele. Gostei. É isso aí. Pois é. Às vezes nós ouvimos quando chegamos à escola, né, Gisele? Chegamos na sala. Hoje tem aula de português, às vezes nós ouvimos. Ou às vezes ouvimos. Hoje tem aula de português. Depende, né? Interjeição. Justamente. Então, A com H no final. E você só entende o que está se passando, o sentimento
Dependendo do contexto. Exatamente, boa lembrança. Dependendo do contexto. Depende do contexto. Se você só estiver lendo, por exemplo, sem essa conversa, se você lesse aqui, por exemplo, as frases que nós dissemos, hoje tem aula de português. Hoje tem aula de português. Você só entenderia se você estivesse na sala de aula ou nesse cara assistindo aqui a gente, né, Gisele? Nós queremos que o seu ar seja de alegria quando nós entramos na sala, por favor, tá? A última forma de A é o A como verbo. Bem, vamos lá para nós não nos confundirmos com isso. Primeira coisa que você não pode se esquecer, sempre com H, ok? No início, diferente do A, interjeição lá, que o H é no final. É sempre com H e sempre com acento. Isso, Isabela. E outra, sempre no singular. Por que, Isabela? Porque é um verbo pessoal. Impessoal. Não pode ir plural, sempre o Azinho aí. E aí, o que vai diferenciar? Nós temos duas formas de usar esse A. Dois significados, na verdade, para esse A do verbo haver, né? Cita um exemplo, Isabela. Vamos lá. O verbo haver no sentido de tempo. Tempo que se passou. Lembra lá no início, quando nós vimos a preposição A, que ela dá uma ideia de futuro, daqui a 3 semanas? Isso. Então, o verbo haver é diferente. Ele dá a ideia de passado, de algo que já aconteceu, de um tempo que já aconteceu. Então, nosso exemplo é: há 3 anos visitei São Paulo. É algo que já aconteceu. Também temos outra regra, né, Isabela? Quando o verbo haver tiver o mesmo sentido de existir, só para lembrar, esse verbo haver tem que aparecer no singular, né? Então, vamos para um exemplo. Na sala, há várias pessoas distraídas. Há várias pessoas. Tem o mesmo sentido de existem várias pessoas. Então, tem aí 2 regras. Duas regras. Só em uma parte que não tem nada a ver com a matéria, então não posso deixar de falar, porque o professor de português tem que puxar. É assim. Se for o verbo existir, ele vai pro plural, tá, gente? Se fosse substituir aí, seria: na sala existem pessoas. Por quê, professora? Daí a gente também tem que responder, Isabela. Tem que responder. Porque existem, concorda com o sujeito que pessoas distraídas. Que o sujeito está no plural. Sim, aí o existir tem que ir para o plural também. Mas o verbo haver se mantém no singular. Porque ele é um verbo impessoal, diferente do verbo existir. Isso. E aí, gostou das nossas dicas de hoje? Anotou tudo? Aqui nós vamos sempre oferecer dicas para você. Agora nessa série nossa Português na Prática, você pode acompanhar outros episódios também com mais dicas de português no seu dia a dia. Isso, sempre aqui no portal, né? Portal Pai. Isso aí, aqui na estação sempre tem muito conteúdo para ajudar vocês, tá? Nós esperamos você no nosso próximo encontro. Até lá, né, Gisele? Com certeza.